Será que alguém tem ou nós temos poder de perdoar pecados? Bom, essa pergunta parece óbvia, né? Com certeza você vai falar que não. Porém, no contexto de hoje, nós vamos ler um texto que dá essa impressão de que nós ou pessoas a quem Jesus escolheu têm poder de perdoar pecados. Graças e paz, meu nome é Alan, seja bem-vindo ao canal 3D. Você está no quadro Contexto, onde nós pegamos alguns textos bíblicos, né, alguns versículos, e nós tentamos entendê-los à luz do seu contexto, dentro de toda a revelação bíblica. E o texto que nós vamos ler hoje é o texto de João, capítulo 20, versículo 23, onde Jesus ele diz assim: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Será que Jesus aqui está falando para os discípulos que eles têm poder de perdoar pecados? Eu creio que não. Embora isso parece ser literalmente claro nesse texto, à luz desse texto. Uma coisa importante para a gente entender aqui é o seguinte: nem mesmo os discípulos entenderam dessa forma. Todos aqueles que estavam ali reunidos com Jesus, nem eles entenderam que eles tinham poder de perdoar pecados. Como eu chego a essa conclusão? Quando nós olhamos o ministério dos discípulos narrado ali em Atos dos Apóstolos, nós vemos que o apóstolo Pedro e os demais apóstolos, eles nunca exerceram essa autoridade que eles tinham de perdoar pecados. Quando Pedro se levanta ali em Atos 2, ele começa a pregar para aquela multidão que estava ali reunida, e ele fala do pecado deles, né, que eles mataram Jesus, eles crucificaram Jesus Cristo, mas ele ressuscitou e tudo mais. E depois de todo aquele sermão, aquela multidão, ou alguns deles perguntaram no versículo 37 aqui de Atos 2, eles falaram assim, ó: quando ouviram isso, né, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Ou seja, nós cometemos pecado dessa forma, nós merecemos condenação, mas então como que nós vamos sair disso? Bom, aqui o apóstolo Pedro poderia liberar perdão a eles, já que ele tinha a autoridade de perdoar pecados. Poderia falar: poxa, eu perdoo o seu pecado, pode ficar tranquilo, né? Eu recebi essa autoridade. Mas ele não diz isso. Ele fala o seguinte, no versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados, para o perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Obviamente ele não está defendendo também aqui a necessidade do batismo para o perdão, mas obviamente após o arrependimento e conversão segue-se então o batismo, e isso ao longo de todo o contexto bíblico nós vemos. Eu poderia fazer então o próximo vídeo falando sobre isso. Será que batismo perdoa pecados? E a resposta dele já é não, mas fica no próximo vídeo. Em Atos, no capítulo 8, um homem chamado Simão, ele se converteu ao evangelho, ele se arrependeu de seus pecados. E quando ele viu ali que os apóstolos impunham as mãos sobre as pessoas e elas ficavam cheias do Espírito Santo, ele faz uma proposta para Pedro. Ele diz aqui em Atos, no versículo 18, né, capítulo 8, versículo 18. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Ou seja, ele queria comprar o dom com dinheiro, né, de impor as mãos sobre as pessoas e as pessoas ali receberem o Espírito Santo. E Pedro respondeu da seguinte maneira: pereça você com o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. E aí então Pedro, aqui no versículo 22, ele poderia falar assim: olha, mas eu te perdoo pelos seus pecados, né? Eu libero perdão. Não, ele não exerceu essa autoridade que ele tinha para perdoar pecados. No versículo 22 ele diz: arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. E aí Simão respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Ou seja, e há várias passagens do livro de Atos e também nas epístolas narrando que necessariamente para perdão de pecados sempre está conectado ali a algo relacionado a arrependimento, fé, mas nunca os apóstolos eles exerceram essa autoridade que eles supostamente tinham para perdoar pecados. Logo, nós podemos chegar à conclusão de que se eles não entenderam que eles tinham poder para perdoar pecados, eles entenderam outra coisa. E o que eles entenderam então?
Aquela fala de Jesus é a grande comissão, não é verdade? No final do livro de João, nós vemos isso, né, em João 20, como nós lemos aqui, mas em Mateus 28, nós também temos esse mesmo episódio narrado pelo discípulo Mateus. E como que ele narrou esse episódio? Olha o que Jesus fala para eles na grande comissão, ou seja, olhando essa mesma cena, porém de outra perspectiva, né? Olha que Mateus ele narra, Mateus 28, a partir do verso 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha que interessante, aqui na narrativa de Mateus, nessa cena de Jesus com eles, ele fala que Jesus na verdade estava comissionando os seus discípulos, falando para eles irem pregar o Evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar todas as coisas que Jesus tinha ensinado a eles. Portanto, o que na verdade Jesus está falando para os apóstolos é para eles pregarem o Evangelho do Reino de Deus. Na narrativa de Marcos, no capítulo 16, né, versículo 15, o Marcos ele diz assim: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha só o que está sendo narrado aqui para nós. Na verdade, o mandamento de Jesus não é para eles perdoarem pecados, mas era para eles pregarem o Evangelho do Reino, o Evangelho que Jesus transmitiu a eles, e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tá bom, mas aonde entra o perdão de pecados nisso? Na verdade, o que Jesus está querendo dizer, que na verdade que João está querendo dizer lá, se vocês perdoarem os pecados serão perdoados, mas se não perdoarem não serão perdoados, ele está querendo dizer o seguinte: aqueles a quem vocês pregarem o Evangelho e eles aceitarem, crerem, se arrependerem, eles serão perdoados, eles serão salvos, mas aqueles que não aceitarem, não crerem, não se arrependerem, eles serão condenados. Na verdade, eles não tinham a autoridade de perdoar pecados, mas a autoridade de pregar o Evangelho que perdoa pecados, e aqueles que creem e aceitarem esse Evangelho, eles seriam perdoados, e aqueles que não creem, não seriam perdoados. Na verdade, essa não é só a missão dos apóstolos, mas de todo cristão. Se você ler comigo em 2 Coríntios, no capítulo 5, bora lá no capítulo 5 de 2 Coríntios. No versículo 18, o apóstolo Paulo ele diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Ou seja, nós fomos reconciliados com Deus por meio de seu Filho. E ele nos deu o ministério da reconciliação. Deus reconciliou conosco por meio de Cristo. E ele nos deu. Nos deu quem? Para os cristãos, para todos os discípulos de Jesus, todos aqueles que nasceram de novo. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. E ele nos confiou a mensagem da reconciliação. O que Jesus estava fazendo com os seus discípulos na grande comissão, tanto lá em João 20, tanto lá em João 20, 19 em diante, tanto em Mateus 28, tanto lá em Marcos 16, ele estava confiando a eles o ministério e a mensagem da reconciliação. Ou seja, eles teriam a responsabilidade e a autoridade de pregar a mensagem que reconcilia as pessoas com Deus. Aqueles que creem e forem batizados serão perdoados, salvos, mas aqueles que não creem serão condenados. E o apóstolo Paulo continua aqui no versículo 20. Portanto, somos o quê? Embaixadores, representantes de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Isso aqui é maravilhoso. Maravilhoso. O que o apóstolo Paulo está nos falando, que está ali corroborando com a grande comissão, é que a mensagem do Evangelho, ela foi confiada a nós. O ministério da reconciliação, nós temos esse privilégio de fazer parte dessa grande obra de Deus, dessa grande missão de Deus, aonde quando nós pregamos e fazemos o apelo em nome de Jesus, nós estamos construindo tudo isso, porque o Senhor nos chamou para a sua obra. Ou seja,
Nós não temos poder de perdoar pecados, mas nós temos a autoridade e responsabilidade de pregar o evangelho que perdoa pecados. Nós temos a mensagem da reconciliação, aquela que, por meio dela, as pessoas, se crerem, serão reconciliadas com Deus e acessarão, farão parte agora de uma nova realidade espiritual. Elas participarão do reino de Deus. Isso é exatamente aquilo que Jesus quis dizer aos discípulos lá em Mateus 16, 19, onde ele diz: eu lhes darei a chave do reino dos céus. Que chave é essa? Creio eu que é a pregação, a mensagem da reconciliação, o ministério da reconciliação. A chave, na minha opinião, e na de outros comentaristas também, é justamente a pregação do evangelho. E Jesus continua dizendo, falando para Pedro: eu vos darei a chave do reino dos céus. Aquilo que você ligar na terra terá sido ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu. Portanto, não se trata de que os discípulos de Jesus ou algumas pessoas têm autoridade para perdoar pecados. Entendendo biblicamente esse comando de Jesus, nós não temos essa autoridade de perdoar pecados. Na verdade, todos nós somos embaixadores de Cristo, representantes de Cristo. E nós temos então a responsabilidade e a autoridade. Lembre sempre dessas duas palavras. Você não tem somente a autoridade para falar em nome de Jesus como igreja, mas também a responsabilidade de falar. São duas coisas diferentes. A autoridade de falar e a responsabilidade de falar. Então exerça não somente a sua autoridade e pregue o evangelho. E assuma essa responsabilidade que Deus te chamou para reconciliar, para reconectar o mundo com Ele mesmo por meio do seu intermédio. Não que nós vamos ser um novo caminho, não. Nós só pregamos a mensagem de um caminho que já existe. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E Deus te escolheu para fazer parte dessa obra. Pregue o evangelho, ensine sobre a graça, fale do amor de Deus e pregue sobre o perdão de pecados. Espero que esse vídeo possa ter te abençoado. Espero que você possa ter entendido um pouco mais da palavra de Deus. Nos siga lá nas redes sociais. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, que eu tenho certeza que ele vai edificar não somente a você, mas todos aqueles que assistirem. Deus abençoe vocês. Se inscreva aí no canal do 3D. Ajuda a gente a divulgar a mensagem do evangelho em nome de Jesus Cristo. Valeu!